Olá galerinha que nos assiste, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal e hoje iniciaremos uma série de videoaulas sobre frações. Atenção você que tem dificuldade com frações e é claro, precisa aprender frações. Hoje iniciaremos uma série de videoaulas muito importantes sobre fração, tudo sobre frações, beleza? E para que você não fique de fora de nenhuma dessas videoaulas, convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações, tranquilo? Vamos começar a nossa primeira videoaula sobre frações. Bom, na aula de hoje veremos frações. O que é uma fração? Uma fração nada mais é do que uma parte de um inteiro. Imaginemos, por exemplo, um inteiro dividido em 5 partes iguais. Cada uma dessas partes nós chamamos de fração, ok? Vamos ver então notação de uma fração. Como é que uma fração ela se apresenta? Como é que ela é escrita? Ela é escrita dessa forma aqui, ó, m dividido por n. Uma fração nada mais é do que uma divisão, então, onde nós temos um número m dividido por um número n. Esse m, que é o número que fica em cima da barrinha, é chamado de numerador, certo? Nós temos aqui em cima, então, o numerador. O número aqui de baixo é chamado então de denominador, certo? Aqui nós temos o denominador. O que representa o numerador e o que representa o denominador? Bom, o denominador ele representa o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Se você, por exemplo, dividir um inteiro em 3 partes iguais, subtende-se dizer que o denominador é 3, ok? E o que é o numerador? O que o numerador representa? Ele representa o número de partes que você quer destacar daquela divisão. Se você, por exemplo, dividir um inteiro em 3 partes e quer destacar apenas uma parte, subtende-se dizer que o numerador é 1, ok? Vamos fazer um exemplo aqui para você entender melhor. Olha só, vou desenhar aqui um retângulozinho, certo? E esse retângulo eu vou dividir em 2 partes iguais. Imagine aí que aqui nós temos 2 partes iguais. Vou destacar apenas uma dessas partes. Então, se eu estou destacando uma, o numerador é 1. E se eu dividir o inteiro em 2, o denominador é 2. Nós temos, então, 1/2. A leitura dessa fração é dada dessa forma, 1/2. Tá? Outro exemplo, vou desenhar aqui um outro retângulo. Só que desta vez, eu vou dividir este retângulo em 3 partes iguais. Imagine aí que este retângulo tem 3 partes iguais. Vou destacar desta vez 2 partes. Estou destacando 2, numerador é 2. Dividir o inteiro em 3, denominador é 3. Temos a fração então 2/3, beleza? Mais um exemplo. Vou desenhar agora uma figura um pouco maior, tá? Vou desenhar aqui um retângulo, certo? Sendo que esse retângulo eu vou partir ao meio nessa posição e vou dividir aqui em mais outras partes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então imagine que cada quadradinho desses sejam iguais, todos sejam iguais, ok? Vou destacar de todos esses quadradinhos 3, 4, 5, 6, 7. Vou destacar 7. Então, a fração ficaria assim, ó. 7 é o número destacado, né? O número de partes destacadas, de um total de 10. Né? Se formos contar aqui, nós teremos 10 partes. 5 aqui embaixo e mais 5 ali em cima. Então, a fração é 7/10. Olha a leitura. Não é 7/10, é 7/10. Ok? Mais um exemplo. Vou desenhar um outro retângulo, certo? Mais um retângulo aqui. Nós vamos reparar aí na imperfeição da figura, certo? Dividir aqui nessa posição. E dividir em outras partes aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Imagine que cada pedacinho desses sejam iguais aos outros, beleza? Vou destacar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou destacar 11 partes. Então, se o total de partes que eu destaquei é 11, o numerador é 11.
E o denominador é exatamente o número de partes em que todo esse inteiro foi dividido. No caso aqui foram divididos em 12 partes, né? Nós temos 6 aqui embaixo e mais 6 lá em cima. Então o denominador é 12, ok? Nós temos aqui 11 sobre 12, 11 numerador e 12 denominador. Como é que eu faço a leitura dessa fração? Nesse caso aqui a leitura é feita dessa forma, 11, 12 avos, certo? Ou seja, vamos observar o primeiro exemplo. A leitura diz para você que é 1/2. O segundo, 2/3. O terceiro, 7/10. E o quarto, 11/12. Aqui nós temos 3 formas diferentes de leitura de fração. O numerador das frações sempre é lido normalmente. O número que aparece você lê. É 1, você vai ler 1. 2, você vai ler 2. 7, você vai ler 7. 11, vai ler 11 e assim por diante. Agora o denominador, ele tem sempre uma leiturinha diferente. Por exemplo, se for 2, é meio, né? O 2 representa metade, então se eu tenho um número em cima e o 2 embaixo, então significa dizer que o de cima está sendo dividido por 2, então é meio, metade, certo? O 3 eu já leio terço, 4, vou ler quarto, né? O 5 já vou ler quinto e assim por diante. Se os números tiverem base 10, por exemplo, 10, 100, 1000, todos também têm uma leitura diferente. 10, por exemplo, é décimo, 100 é centésimo, 1000 é milésimo. Ok? Se os números forem maiores que 10, no caso aqui desse 12, ó, eu sempre vou ler a palavrinha avos. Leio o número normalmente, né? No caso aqui 11, 12 avos, certo? Aqui eu vou colocar a palavrinha avos na frente, sempre que o número que estiver aqui embaixo for maior do que 10. Tranquilo? Bom, veremos agora os tipos de frações. Basicamente nós temos 3 tipos de frações. O primeiro tipo é frações próprias, tá? Vamos ver as frações próprias, tá? Antes de dar o conceito, eu vou exemplificar. Imagine aqui uma bolinha e essa bolinha foi dividida em 2 partes, tá? Vou destacar aqui apenas uma parte. Que fração é essa? 1/2, 1 sobre 2. O numerador é 1, o denominador é 2. Mais um exemplo. Desenhar aqui uma outra bolinha. Vou dividir agora em 3 partes iguais. Imagine aí que essas partes são iguais, beleza? Vou destacar agora 2 partes. Que fração é essa? 2/3, beleza? Observem nesses 2 exemplos que o numerador ele é menor do que o denominador em cada uma dessas frações. 1 em cima, 2 embaixo. 2 em cima, 3 embaixo. Isso é característica de frações próprias, ou seja, uma fração própria é aquela em que o numerador é menor do que o denominador. Tranquilo? Mais exemplos aí para melhorar o entendimento. Olha só, 5/7 é uma fração própria, 8/12 é uma fração própria, né? 3/8 e assim sucessivamente, beleza? Outro tipo de fração são as frações impróprias, tá? Veremos aí agora as frações impróprias. Antes de dar o conceito, a exemplo de frações próprias, eu vou exemplificar. Então vamos desenhar aqui mais uma bolinha. Vou dividir essa bolinha em 2 partes iguais. Imagine aí que temos 2 partes iguais. Vou destacar todas, né? Vou destacar as 2 partes. Vou desenhar mais uma bolinha. Dividir novamente em 2 partes iguais. Só que agora eu vou destacar apenas uma, certo? Na hora de escrever a fração referente a essa primeira bolinha, você tem 2 partes destacadas. E no geral também tem 2 partes, então eu tenho 2 de 2, certo? 2/2. Nessa segunda figura nós temos uma parte destacada e no total eu tenho 2 partes, então eu tenho 1/2. Se juntarmos aqui para formar uma fração só, ou seja, se a gente somar aqui, nós temos 2 partes de 2 mais uma parte de 2. Então, no geral, nós temos 3 partes de 2. Observem bem aqui, ó. Aqui 2 partes completas, pintadinhas, aqui só uma. Então, aqui eu tenho 3, o numerador é 3, porque eu estou destacando 3 partes. Só que cada inteiro foi dividido em 2. Observe que essa fração tem numerador maior do que denominador, tá? Frações desse tipo nós chamamos de frações
impróprias. Quando o numerador é maior do que o denominador, trata-se de uma fração imprópria. Tranquilo? Mais exemplos para melhorar o entendimento. Olha só, 5 terços é uma fração imprópria, 8 quintos é uma fração imprópria, certo? 10 sétimos é uma fração imprópria. Observem bem que quando temos o numerador maior do que o denominador, temos frações impróprias. Outro tipo de fração são as frações aparentes, tá? Vamos ver agora as frações aparentes, certo? A exemplo das situações anteriores, antes de mostrar o conceito de frações aparentes, vamos exemplificar, tá? Vou desenhar mais uma bolinha, vou dividi-la em 4 partes iguais, imagine aí, tá? Em 4 partes iguais. Vou desenhar mais uma bolinha e também vou dividi-la em 4 partes iguais. Vamos destacar dessa primeira bolinha as 4 partes iguais, tá? Aqui nós também vamos destacar todas as partes, certo? Como escrever a fração referente a essa primeira bolinha? Tem 4 partes destacadas. De quantas? De 4. 4 quartos, tá? Aqui também temos 4 quartos, beleza? Se somarmos, no geral, nós temos 8 partes destacadas. De quantas? De 4. Então, nós temos 8 quartos, tá? Antes de dar conceito, eu vou fazer mais um exemplo. Olha só. Mais uma bolinha, só que agora eu vou dividir só em 3. Mais uma bolinha, mais uma vez dividida em 3. Imagine que essas partes sejam iguais, tá certo? Vou destacar na primeira bolinha 3 partes. Vou destacar na segunda bolinha também 3 partes. Escrevendo as frações. Na primeira bolinha temos 3 partes destacadas de 3. Na segunda também. No geral, nós vamos ter 6 partes destacadas de 3. Beleza? Agora vamos analisar os dois exemplos. Nesse primeiro exemplo, você tem, na verdade, aqui uma divisão exata. Ó. O número de cima é divisível pelo de baixo. Então, 8 dividido por 4 é 2. Certo? Nesse segundo exemplo, situação idêntica. O número de cima é divisível pelo de baixo. 6 dividido por 3 é também 2. Observe que esse 2 encontrado em ambos os exemplos representa exatamente os dois inteiros que nós temos aqui em cima. Ó. Essas duas bolinhas representam esse inteiro aqui, ó, número 2. 2 é exatamente o número de bolinhas. Tá? 2 aqui também é o número de bolinhas. Ou seja, uma fração aparente, na verdade, ela não é exatamente uma fração. Ela parece, por isso que o nome é aparente, né? Ou seja, ela sempre vai representar um número inteiro. Certo? Como o numerador ele é maior do que o denominador, uma fração aparente é um caso particular de frações impróprias. Nesse tipo de frações, o numerador sempre vai ser divisível pelo denominador. Tranquilo? Vou mostrar mais exemplos aí de frações aparentes para você entender melhor. Olha só, 4 meio, né? Se dividirmos 4 por 2, vai representar o inteiro 2. 10 quintos. Se dividirmos 4 por 5, vai representar o inteiro 2. 15 terços, né? Se dividirmos 15 por 3, vai representar o inteiro 5. Então, toda vez que o numerador for maior do que o denominador e o numerador for divisível pelo denominador, teremos frações aparentes. Tranquilo? Você assistiu aí a nossa primeira videoaula sobre frações. Na próxima aula, iremos continuar com outros tópicos importantes sobre frações, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, deixar o seu like. Tranquilo? Tchau, até a próxima. Valeu!